No começo desta semana, agricultores da República Tcheca protestaram contra políticas agrícolas da União Europeia e pediram que o país se retire do Pacto Verde Europeu, que busca tornar a Europa climaticamente neutra até 2050. Quem nos ajuda a entender os impactos disso para o Brasil é o sócio-diretor da Agroícone, o Rodrigo Lima. Olá, Rodrigo. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Olá, como vai? Boa tarde. Rodrigo, quais os principais pontos do Pacto Verde Europeu? Conta para a nossa audiência. Então, o Pacto Verde, chamado de Green Deal, né, foi lançado no final de 2019 como uma política que busca fazer com que a União Europeia seja carbono neutro, né, e fomentar a economia, a inovação e todas as transformações para que a economia carbono neutro possa existir na União Europeia como um todo. E aí tem vários frutos dessa política, né? A Suemi da CNA falou na matéria sobre a diretiva de due diligence, né? Que visa coibir desmatamento nos produtos que eles importam. Tem toda a agenda de transição energética e energias renováveis dentro da União Europeia. Tem a estratégia de biodiversidade. E aí você tem a estratégia da fazenda ao prato, ao garfo, como eles falam, né? O farm to fork, dentre várias, e isso cria uma série de medidas de políticas que os Estados-membros da União Europeia precisam depois internalizar. E é bastante complexo, porque parece que tem na verdade, o Pacto Verde, do jeito que ele está desenhado, ele tem uma desconexão com a realidade das diferentes agriculturas que tem dentro da Europa. A gente tem que pensar que a França, altamente subsidiada, é diferente da Romênia, certo? E também tem subsídios, mas os desafios dos produtores, especialmente no leste europeu, são outros comparado à França, Alemanha, Holanda, os países originários lá da União Europeia, no Tratado de Roma de 1957. Então, é muito desafiador cortar, cortar 50% do uso de pesticidas, transformar 25% da área agrícola de todos os países europeus, pelo menos 25% em agroecologia, parar de usar fertilizante nitrogenado porque é obrigatório reduzir emissões e aí eu não consigo reduzir, eu paro de produzir. Parar de produzir é uma solução para reduzir emissões, mas isso é desenvolvimento sustentável? Então é bastante delicado toda essa equação aí que o Pacto Verde Europeu tenta colocar em prática. Medida impraticável, na verdade, né? E que coloca em risco até a produção de alimentos mesmo, dos produtores europeus também. Agora, quanto que essas restrições legais elas poderiam afetar negativamente a exportação das commodities, que são a base da economia nacional, por exemplo? A gente sabe, e sempre repete aqui, que o Código Florestal Brasileiro ele permite certos percentuais de desmatamento por bioma, mas é um dos mais rígidos do mundo, não podemos esquecer de também mencionar isso, né? Não, de forma alguma a gente pode esquecer. Na prática, a gente tem que estampar o Código Florestal, né, o produtor que cumpre o Código Florestal e tem todo o processo de avaliação do CAR, que é custoso, é demorado, o Brasil é muito grande. Sim, mas escuta, se nós temos uma produção que agrega conservação de vegetação nativa e restauração dentro da propriedade agrícola, isso é um diferencial comparado ao europeu que está lá lutando para não ter 4% da área dele em Isso. pousio. Pousio, não é restauração. É totalmente diferente. E isso me chama, me faz trazer o argumento, que é um tema lá da Organização Mundial do Comércio, que é a equivalência do que se faz no Brasil e o que se faz lá na União Europeia diante de objetivos climáticos, por exemplo. Será que na produção agrícola brasileira a gente não faz nada do ponto de vista amigável e desejável na agenda climática em agricultura, considerando redução de emissões e adaptação? Eu acho que a gente faz muito. O grande problema é que a União Europeia tenta fazer, e aí esse é outro documento, outra regulamentação do Green Deal que ainda não saiu, que é das cláusulas de reciprocidade, cláusulas de espelho, que na visão europeia, todos os padrões que eles adotam, o mundo tem que seguir. Para poder vender para ele, tem que seguir o mesmo padrão europeu.
Isso é impraticável por diversas razões, né? Porque nem todos os países possuem as mesmas doenças, né? Quando eu falo de sanidade, nem todos os países têm subsídio como eles têm, né? Então, o Green Deal complica a vida do produtor lá e pode complicar a nossa também, porque a diretiva de desmatamento pode acabar criando barreiras, muitas vezes pode excluir o pequeno produtor. E aí acho que é importante ponderar até que ponto a União Europeia está atingindo o objetivo que ela se propõe, que é não ter desmatamento, não ter emissões oriundas de desmatamento. A União Europeia e o Acordo do Mercosul prevê isso, o direito dos países regularem as suas políticas de acordo com as suas estratégias. Nós temos no Acordo de Paris o Plano ABC+, como a estratégia de implementação da agropecuária, tem redução de desmatamento também. Então, a União Europeia é muito cômoda, é muito confortável argumentar que se ela não barrar o desmatamento, e aí a Suemi da CNA traz outro argumento importante, ela cria o acordo do Mercosul, que não entrou em vigor porque eles estão relutando, daí se entrar eles vão barrar via a diretiva de desmatamento, ou seja, ela cria uma complexidade regulatória que pode sim, se não barrar a exportação brasileira, dar dor de cabeça e aumentar custo do produto que vai ser comprado pelo importador lá, que é quem vai ser penalizado pela regulamentação europeia. E você falou, né, justamente dessa discussão que tem lá, inclusive para áreas de preservação, que nem é preservação, como você falou, 4%. E a gente estava conversando aqui até nos bastidores um dia aqui do jornal, que nosso código, né, varia, acho que, se não me engano, se me corrija se eu estiver errada, de 30% até 80% dependendo do bioma, né? Se você pegar a floresta amazônica, por exemplo. Imagina se a gente protestasse aqui do jeito que protestaram lá, não é verdade? Então, mas Exato. de qualquer maneira, essa discussão que está acontecendo lá, você acha que pode nos beneficiar de alguma forma aqui também? Por exemplo, frente aos nossos concorrentes, visto que a gente já produz de forma sustentável, que a gente já preserva. Então, eles enxergando essas medidas impraticáveis lá, onde eles estão, onde sai. Você acha que isso pode beneficiar de alguma forma o Brasil ou não? Eu entendo que sim, tá? E aí vem o desafio da gente trazer cada vez mais robustez e transparência sobre o que a gente faz para produzir de forma sustentável. A implementação das tecnologias do Plano ABC+, é, o financiamento, bioinsumos, manejo integrado de pragas, mostrar que a gente usa pesticida sim, porque a gente faz uma, duas safras, certamente, às vezes até três, e a gente usa pesticidas porque a gente é um país tropical, o Brasil é tropical, é diferente do clima temperado. Sim. Então, na medida em que a gente consiga comprovar a adoção das boas práticas, acho que a gente sai até na frente dos europeus, porque o que está acontecendo lá, o medo deles, do produtor, não é o acordo União Europeia-Mercosul. O acordo União Europeia-Mercosul, a gente já exporta para a UE, a gente teria mais acesso ainda com o acordo, né? Como foi destacado na matéria. Mas o medo deles é que, primeiro, eles têm várias regulamentações, para poder ganhar o subsídio tem que cumprir as regulamentações, lá é subsídio, é pagamento que ele ganha, não Sim. é empréstimo que a gente tem aqui no Brasil. Que tem que pagar, né? O subsídio aqui no... Exato, aqui tem que pagar, tem um subsídiozinho pequeno comparado ao total do Plano Safra, que é para equalização de taxa de juros, é totalmente diferente da União Europeia. Então lá, acho que o que acontece hoje, que motivou esses protestos, é que você tem essas várias regulamentações do Green Deal, de Certo. agroecologia, de parar de pesticida, de não querer biotecnologia, de não querer edição gênica, de exigir pousio, de querer colocar, Certo. parar de produzir para poder reduzir emissões, o que afeta o produtor lá na ponta, o custo de produção, o dia a dia do produtor lá, eles têm uma burocracia tão grande que, para eles se tornarem competitivos e Certo. continuarem competitivos, prejudica. Então, eu entendo que, muito além da discussão do acordo do Mercosul, eles vivem um momento complexo de eleição de parlamento em junho, Sim. de preocupação com o futuro da União Europeia. Tem a eleição depois de 5 anos de mandato,
e para onde eles vão dentro Sim. de um cenário onde se fala em transição da agricultura, em transição de energia, que se a escolha não tem mais subsídio do diesel, porque diesel emite, então não pode usar diesel, então não Correto. pode ter pecuária, não pode fertilizante. E aí o que os produtores fazem? É delicado mesmo, é É uma muito, situação bastante complexa, sem muito. contar a crise de liderança que existe na União Europeia hoje, né? Tá A certo. França e a Alemanha tentando brigar por isso. Então, tem muitas nuances dentro de Muitas e tudo que está muito, acontecendo lá. sim, muito protecionismo também, né? Que a gente sabe. A gente, Super, super. super. Quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia. Obrigada mesmo e até uma próxima. Eu é que agradeço. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço.